Olá, estamos iniciando o programa Fórum Comunitário aqui na CWB-TV, o canal comunitário de Curitiba. Para conversar sobre esse assunto, estão aqui os professores das Universidades Federais do Paraná, sobre o tema greve. Professor Dr. Bezerra Júnior, Arandi Bezerra Júnior, professor do Departamento de Física do Comando Local de Greve, SIG, e o professor Dr. Luiz Alan, presidente da Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná. Professor Luiz Alan, engenheiro eletricista pelo Cefet, professor associado do Departamento de Informática e presidente da Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná. Professor Dr. Arandi, graduado em Física pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em Física pela Universidade Federal do Paraná, doutor em Física pela Universidade de Pernambuco, pós-doutor em Biofísica pela Universidade de Guelph, no Canadá, professor da Universidade Tecnológica Federal com dedicação exclusiva desde 1991. Ativa nos cursos de Física e Engenharia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e professor de pós-graduação da Universidade Tecnológica do Paraná. Realiza pesquisas nos campos da física, nanotecnologia, nanobiologia e nanofototônica. Realiza pesquisas no campo da física. Também atua na área de ensino de física, ensino de ciências e divulgação científica. Nós queremos agradecer ao professor Arandi pela presença aqui no nosso programa e o professor Luiz Alan. Obrigado. Professor Luiz Alan, a primeira pergunta para o senhor é: o que provocou uma greve com essa dimensão em um governo dito democrático e popular? Então, já há um bom tempo as universidades por todo o Brasil têm discutido algumas necessidades básicas, tanto na carreira dos professores quanto nas condições de trabalho. O governo Lula inaugurou na relação com os servidores públicos algo que a gente não tinha no passado recente, que é toda negociação ela é respondida por um acordo que vai ser cumprido durante vários anos. Ou seja, em 2007 nos foi imposto um acordo em que a maior parte das universidades não concordou com esse acordo. Um acordo em 2007 que implicou em aumentos distribuídos em 2008, 2009 e 2010. Ora, esse aumento de 2007 foi completamente corroído pela inflação já no período até 2010. E durante todo esse período tentamos negociar com o governo, dizendo: temos problemas no que se refere à carreira do professor federal. Tivemos muita dificuldade em que o governo aceitasse iniciar as negociações. Esse descontentamento foi se espalhando pela categoria docente por todo o Brasil. E na nossa avaliação, faltou claramente sensibilidade do governo de perceber isso. Só fomos conseguir ter alguma negociação no ano de 2010, no final de 2010. Em 2011, tentamos iniciar uma greve nacional que não aconteceu. E em 2011, o governo nos impôs um acordo que implicava 4% de aumento. Se a gente relembra que a última negociação tinha sido em 2007, 4%, os professores encararam isso como uma certa afronta. Mas o governo propôs esse 4% e assinou algo que eu considero simbólico e importante. O governo prometeu que em 31 de março de 2012 entregaria uma proposta de carreira, feita num grupo de trabalho paritário com os sindicatos. Foi difícil assinar o acordo, mas em contrapartida o professor acreditou que o governo fosse cumprir essa promessa. É uma avaliação que a gente tem feito hoje nacionalmente. O problema é que o governo não cumpriu com nenhuma das datas do acordo, as reuniões praticamente não aconteceram, ou quando aconteciam, era uma reunião, era uma conversa sem diálogo efetivo. O governo nunca
acatou nenhuma das proposições do sindicato e nunca apresentou uma proposta efetiva. Em março, discutimos com o governo dizendo há uma insatisfação na categoria docente. Começamos a discutir, para o telespectador entender como foi um processo responsável. 31 de março, exigimos do governo uma reunião, ele não apresentou nada e dissemos, vamos iniciar um processo de greve nacional. Ora, de 31 de março até a deflagração da greve, que aconteceu 17 de maio, foram 6 semanas, e nessas 6 semanas o governo não apresentou nada. Ou seja, a categoria docente do Brasil todo, e aí não falo nem só da Federal do Paraná ou da Tecnológica, aqui com o Arandi, no Brasil todo se sentiu desrespeitada. Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto dessa greve, e se a gente roda o Brasil, a gente nota, e eu acho que o Arandi vai poder falar isso com muita propriedade, que a UTFPR foi uma unidade que expandiu muito. Ora, expandir é bom, mas o governo não deu a contrapartida. O professor assumiu a responsabilidade de acolher novos alunos e o governo não deu a infraestrutura que ele prometeu. Esses dois elementos realmente se espalharam como pólvora em palha seca. E essa greve adquiriu a dimensão que a gente tem hoje. Acho que o Arandi poderia complementar bem essa... Então, vou fazer uma pergunta agora para o professor Arandi. Os professores estão reivindicando apenas aumento de salário, professor Arandi? Bom, eu gostaria de agradecer à TV Comunitária e essa oportunidade de estar aqui, representando os professores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. É um prazer dividir esse espaço com o professor Alan. E essa pergunta é uma pergunta muito pertinente, porque, a rigor, os professores universitários não estão nem pedindo o reajuste salarial. O que os professores universitários hoje pedem, a nossa pauta de reivindicações é muito clara, é a reestruturação da carreira docente. Nós estamos falando da carreira dos professores universitários federais do Brasil, que são, de fato, formam um universo de quase 70 mil pessoas e que fazem um trabalho fundamental para a nação brasileira. É o trabalho do ensino, da pesquisa, da extensão, que acontece em cerca de 60 universidades federais, afora os institutos federais, que estão espalhados por todo o Brasil e que têm essa função de formação de pessoas, do desempenho da pesquisa, do desenvolvimento da ciência e da tecnologia de alto nível e da extensão também, que, como eu falei, são muito importantes. Então, hoje, esta carreira de trabalho, essa carreira docente, ela não é uma carreira bem estruturada e isso repercute, sim, nos nossos vencimentos, no sentido de que a imprensa tem divulgado que dos profissionais com ensino superior, os professores universitários brasileiros no Brasil são os que percebem os menores salários. Essa é uma situação grave. A juventude brasileira hoje, ela busca fazer concursos públicos não para serem professores universitários, mas para trabalharem em outros órgãos que pagam salários que muitas vezes são 50%, 60%, 70%, às vezes até 100% maiores do que os salários dos professores das universidades. Então, um dos eixos que estrutura a greve hoje é justamente a luta por uma carreira que seja digna da profissão do magistério superior. E o segundo ponto que também estrutura a nossa greve é a infraestrutura. Então, é fato que as universidades brasileiras elas expandiram muito nos últimos anos, muito por causa do programa Reúne. Então, há uma série de novas universidades sendo construídas, novos prédios sendo construídos, principalmente mais acesso ao ensino superior. Hoje, mais brasileiros podem ir à universidade. Na nossa universidade, por exemplo, na Universidade Tecnológica, nós temos o caso do curso de Engenharia de Computação, que até há poucos anos eram 20 alunos que entravam a cada semestre e agora são mais de 40. Então, há cursos que a entrada de estudantes, o número de vagas dobrou. E além disso, no nosso caso ainda da UTFPR, todos sabem que nós recentemente ainda estamos construindo um campus na região do Ecovilha, aqui em Curitiba, é um campus novo, no qual os cursos de engenharia civil, arquitetura hoje funcionam, a química também funciona lá. E além disso, nós temos mais de uma dezena de campos espalhados no interior do estado. Então hoje
O estado do Paraná ele é muito bem servido de universidades. E o fato é que essa expansão ela foi uma expansão de número, mas a qualidade ela não acompanha, no sentido de que o investimento do governo federal ele não permite à universidade que, ao mesmo tempo que se expanda, ela também faça o trabalho de qualidade. Obrigado, professor. Gostaria só de completar. Pois não, professor. Fica à O vontade. telespectador entender na parte de recursos humanos. Orandi mostrou claramente esse panorama. Nos últimos anos, o número de matrículas que a Universidade Pública Federal oferece para a população aumentou em 123%, ou seja, mais que dobrou. O número de professores aumentou 67%. Então, o que a gente está notando hoje é que a carga de trabalho do professor aumentou muito. E aí, um tema que nunca foi presente no cotidiano, nos nossos debates, era o adoecimento docente. Esse tema está presente hoje. Por quê? Porque esse professor que aumentou a carga de trabalho na graduação, se eu disse que a graduação mais que dobrou, a pós-graduação pública, a pós-graduação que a gente chama de estrito sensu, que é os programas de mestrado e doutorado, esses programas são o que sustenta o desenvolvimento científico do país. Nesses programas você tira os cérebros que não só vão alimentar as universidades, mas vão alimentar os institutos de pesquisa, vão alimentar a Petrobras, vão alimentar a Embrapa. Essas empresas estatais que sustentam o desenvolvimento desse país. Ora, esses programas foram multiplicados por 3 ou 4. O número de programas de doutorado, nunca o Brasil formou tantos doutores como forma hoje, não precisamos mais mandar esses quadros serem formados no exterior. A gente tem cérebros nacionais. Esse indivíduo, então, que atua na graduação, atua na pós-graduação, faz programas de extensão, há belíssimos programas de extensão nas universidades brasileiras, em que a universidade dialoga com a sociedade. Esse indivíduo também garante o funcionamento interno, os cargos administrativos, é chefia de departamento, é o indivíduo que está nos colegiados dos cursos de graduação. Esse conjunto de atividades hoje tem extrapolado as 40 horas semanais. O professor começa a se tornar cansado de tanta atividade, então o governo tem que dar essa infraestrutura. Então, na tua pergunta, eu vou dar alguns exemplos práticos. Quando conversando com a presidenta da Associação dos Professores da UNILA, então a gente está ainda no Espaço do Paraná, a Universidade da Integração Latino-Americana, um projeto pelo qual a gente tem um carinho enorme. Ela disse claramente, quando eles entraram em greve, não estamos em greve pelo primeiro item da pauta. A carreira a ser reestruturada, não que eles não considerem importante, mas ela disse, nós crescemos sem infraestrutura, precisamos de infraestrutura para poder dar à sociedade o retorno que ela precisa. Quem visita, por exemplo, Guarulhos, que é um campus da Universidade Federal de São Paulo, que era a antiga Escola Paulista de Medicina, os alunos ficaram 2 anos tendo aula em container. Para uma universidade federal, de um governo, de um país que se tornou 6ª ou 7ª economia, essas condições o governo não entendeu que atingiram um limite inaceitável. Então a greve tem que ter 2 respostas. Tem que ter a resposta da carreira, que é fundamental, mas tem que ter a resposta das condições de trabalho. Então a segunda pergunta, professor Alan, por que os docentes afirmam que não há negociação? Eu comecei um pouco a dar essa resposta. Primeiro, nós passávamos meses inteiros, os sindicatos nacionais, e daí o Sindutefpr, da UTFPR, a APUFPR, da Federal do Paraná e outras, indo para Brasília, esperando reuniões de negociação, e o governo cancelava essas reuniões. Ou fazia reuniões em que apresentávamos a nossa proposta, o governo apresentava a dele, e a gente dizia, bom, vamos tentar chegar num consenso, o governo dizia assim, não há consenso. Isso se alongou por muito tempo, a ponto que entramos em greve. O governo demorou 57 dias depois que estávamos em greve, e olha que estávamos em greve com praticamente todas as universidades aderindo à greve, 57 dias para ter a primeira reunião de negociação. Tivemos a primeira reunião de negociação que o governo disse, ok, semana que vem eu apresento uma contraproposta. Ele cancelou a reunião da tal semana que vem, e semanas depois ele apresentou uma proposta
depois de uma pressão enorme que fizemos junto à mídia, com atos em Brasília, com atos nas universidades, atos de rua envolvendo a população, o governo nos apresenta uma proposta muito ruim, com algumas coisas inaceitáveis. Uma semana depois, o governo faz um acordo com um sindicato que representa, das 90 e tantas instituições, representa 6 ou 7 instituições, faz um acordo com esse sindicato, que é extremamente minoritário, e diz, assina um acordo com ele e acabou a greve de vocês. Não houve negociação de fato até agora. Então, esse ponto é o ponto que mais tem tensionado hoje, o fato do governo ter assinado um acordo com um sindicato, e se a gente olhar as universidades vinculadas a esse sindicato, a maior parte delas continua em greve, mesmo com esse sindicato tendo assinado o acordo. Então, o governo está criando também uma modalidade muito perigosa no sindicalismo brasileiro, que é pegar um sindicato fantasma e assinar acordo com ele, enquanto a verdadeira greve que está sendo conduzida pelo Sindicato Nacional, sindicato ao qual a PUF-PR, o Sindutefr pertencem, o governo simplesmente faz um acordo em que a verdadeira base sindical, a verdadeira categoria, não aceitou. Fizemos assembleias depois pelo Brasil todo, e 98% das universidades, dos institutos federais, rejeitaram a assinatura desse acordo. E estamos agora em que impasse? Num governo que não, com esses 98% não quer sentar para discutir. Então, o impasse hoje está em função disso. Wallace, se você me permite, eu acho que ainda a respeito desse assunto, é importante que se diga que existe um jogo de cena atualmente, no sentido que muitas pessoas nos abordam dizendo o governo deu aos professores 45% de aumento. Por que a greve continua? Existe um senso comum, existe uma concordância aparente de que o governo deu 45% de aumento aos professores. É importante que se diga, isso não é verdade. O governo não deu 45% de reajuste aos professores. A proposta do governo, de fato, ela divide os reajustes ao longo de 3 anos. Então, eles incidiriam, na realidade, os índices do governo, somente na sua totalidade, em 2015. E esses índices, eles não levam em conta a correção da inflação, mesmo a correção oficial nesse período. Então, quando se fazem as contas, de fato, dos reajustes propostos pelo governo, mas se considera a previsão da inflação nesse período, a maior parte dos salários dos professores, contando nessa proposta do governo, vai ser reduzida. Vai haver redução de até 12% no salário de boa parte dos docentes brasileiros. Então, nos causa estranheza que tenha sido aceito de uma forma geral esse número, 45% de aumento, sem a discussão que merece e que deve ser feita. Isso não é verdade. De fato, o governo federal propalou uma grande mentira ao dizer que o reajuste era de 45%. Não era, é mais complexo do que isso. E, como eu disse, ele não leva em conta a correção inflacionária. Ou seja, a proposta do governo, ela implica em perda de salário nominal do professor. O que talvez seja compreensível. Quando se trata de números, talvez a dificuldade ela esteja expressa em uma declaração do ministro Mantega, uma declaração recente, que disse que se o Brasil investisse 10% em educação, o Brasil quebraria. Então aqui o professor Luiz Alan, assim como eu, tem experiência de viver em uma universidade em outro país. Eu sei que ele trabalhou durante muitos anos na França, eu trabalhei durante muitos anos no Canadá. Eu afirmo com certeza que se um ministro francês ou um ministro canadense fosse à televisão para dizer que investir mais em educação quebraria o país, é muito provável que no dia seguinte esse ministro fosse demitido. A nação, ela provavelmente, porque é assim que as nações centrais funcionam, elas valorizam aquilo que deve ser valorizado. É muito provável que aconteceria, ele seria obrigado a se retratar publicamente, se é que ele seria mantido no cargo. Então, talvez, essa declaração do ministro, ela explique um pouco de onde está essa intransigência. Talvez esse governo
né, que aparentemente o que se diz um governo popular, que se diz um governo democrático, que se diz um governo progressista, só por essa declaração do ministro, que é o ministro-chave do governo, já se revela não tão assim. Talvez essa declaração revele um governo que é um governo conservador e que é um governo que só por isso, e há muito mais coisas, aposta contra o futuro do Brasil. Então, nesse sentido, a greve dos professores, ela acontece enquanto uma greve que também chama a sociedade brasileira à mobilização. Porque não só a educação superior, mas agora é a educação superior que passa pela nossa pauta. Ela deve ser, sim, um tema fundamental de discussão no nosso país. Professor, aproveitando, professor Arandi, afinal, o que faz um professor universitário? Essa é uma pergunta fabulosa, porque é importante que se desmistifique. Recentemente a imprensa divulgou um texto que falava algo como férias remuneradas para os professores universitários, né? Mais uma grande balela. O professor universitário, e como eu falava, são mais de 60 mil professores universitários no Brasil, a maioria deles em greve, professores das universidades federais. Todos esses professores passam por concurso público. Quando eu entrei, quando o professor Luiz Alan entrou na universidade, nós prestamos um concurso público. Muitas vezes esses concursos, eles são muito concorridos. Às vezes 10, 15, 20 candidatos participam de provas. São provas escritas, são provas didáticas, são provas de currículos. E uma vez admitidos, uma vez ingressando na profissão, nós trabalhamos com aquilo que a maioria das pessoas sabem, que é nós damos aulas, nós ministramos aulas na graduação, na pós-graduação. Só que além disso, e é muito importante que se diga isso também, nós, professores universitários, nós trabalhamos em projetos de extensão e nós trabalhamos em projeto de pesquisa. Quando se fala que a pesquisa do Brasil tem avançado, é porque nas universidades públicas, os professores, assim como o Luiz Alan, assim como eu, e mais essas dezenas de milhares de professores espalhados pelo Brasil, eles vão aos laboratórios, eles desenvolvem as pesquisas fundamentais na área da saúde, na área da tecnologia, na área de engenharia e assim por diante, na área de nutrição, todas as áreas a que a universidade se dedica. E muitas das nossas horas de trabalho, elas acontecem nos laboratórios, elas acontecem nos estudos, elas acontecem na orientação dos estudantes, elas acontecem no desenvolvimento de projetos que estão associados à nossa profissão. Então, as horas que nós trabalhamos são muitas também, e às vezes até mais do que dentro da sala de aula. E o que acontece agora é que nós queremos ter pesquisa e nós queremos ter essas pessoas apenas nos lugares centrais, ou é importante que nós tenhamos universidades e centros de pesquisa também no interior do Brasil, por exemplo, aqui no interior do Paraná? Da forma como as coisas acontecem hoje, os nossos colegas de campos do interior, como é o caso de Toledo, como é o caso de Campo Mourão, como é o caso de Medianeira, como é o caso de Londrina, como é o caso de Ponta Grossa, todos os lugares que têm campos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Os docentes estão sobrecarregados de aulas, e, por causa disso, eles têm pouco tempo para realizar o seu trabalho de pesquisa, eles têm pouco tempo para fazer o seu trabalho de extensão, e, além do mais, com os salários defasados, muitas pessoas não se interessam também por ir para esses lugares. Então, a greve, por melhores condições de trabalho, ela também passa porque se cria no Brasil condições de descentralizar o ensino universitário brasileiro e a pesquisa brasileira, porque, ora, nós queremos que a pesquisa aconteça só nos grandes centros, nas grandes capitais, ou é importante também que isso aconteça no interior dos diversos estados, não só no Paraná, mas em Santa Catarina, em Goiás e assim por diante. Então, quando nós falamos em condições de trabalho, nós falamos também em condições para que os professores realizam a sua função, que, como eu disse, é a função do ensino, da pesquisa e da extensão. Professor Luiz Alan, já estamos quase no final do nosso programa. Quais são as perspectivas para esta greve? Então, como ela deve acabar, né? Isso. Inevitavelmente, com o governo voltando à mesa de negociação com os professores. O Brasil todo disse ao governo, desta forma não, precisamos voltar a negociar, estamos numa batalha incansável agora, junto com a população, com a mídia, então é importante que o telespectador que nos ouve, nos assiste, né? Ele entenda que é preciso pressionar o governo para efetivamente criar condições de negociação. O pedido de reestruturação da carreira é fundamental. Entrar numa carreira universitária
para construir as bases científicas para o desenvolvimento nacional, é fundamental que essa carreira propicie ao docente condições de ascensão funcional, à medida que ele vai progredindo na própria carreira, na pesquisa, ele tenha esses patamares de progressão funcional até a sua aposentadoria. Esse é um ponto fundamental. As condições de trabalho não são só para o professor. Essas condições de trabalho são para os servidores técnico-administrativos das universidades, para os estudantes. Essa sociedade, então, que frequenta a universidade, precisa dessas condições. Então, essa greve, ela vai terminar quando, de fato, o governo se colocar em negociação. Ponto fundamental, o nível de responsabilidade do professor universitário hoje no Brasil é muito grande. Então, é um professor disposto à negociação. Ninguém está dizendo é tudo ou nada. Em momento nenhum iniciamos a greve pelo tudo ou nada, mas sim por uma bela negociação, por uma bela discussão que reconstrua o espaço de trabalho na universidade. Professor, nós temos 2 minutos para o término do programa e as suas avaliações sobre o programa, e queremos agradecer a presença dos 2 professores aqui, Luiz Alan, né? E o professor Arandi. Muitíssimo obrigado pela presença dos senhores, que o programa desse realmente elucidou, com certeza, alguma coisa que estava pendente, né? Com certeza o telespectador saiu ganhando com esse programa, né? Que com certeza é cultura, realmente. Sem dúvida. Cultura, né? Exatamente. Por favor, professor, à vontade. Rapidamente, agradecer o espaço, agradecer a oportunidade. Então, parabéns pela iniciativa. Eu acho que são programas como esse que têm que estar presentes, mais presentes na televisão brasileira, discutindo o que vivemos na sociedade. Mais vezes, né? Sem dúvida, sem dúvida. Professor Arandi. Wallace, gostaria de dizer o seguinte, sobrinho meu, um dia desses, veio para mim e disse que ele queria ser lutador de MMA. E me chamou a atenção isso, né? Ele não quer ser professor. Nós fizemos uma manifestação na Assembleia Legislativa recentemente, perguntando aos deputados e às deputadas o que vocês pensariam e sentiriam se os filhos de vocês dissessem a vocês que querem ser professor. Essa é uma pergunta que eu estenderia à sociedade paranaense. Quem quer ser professor hoje? Qual é a importância de ser professor? O que nós estamos fazendo para, de fato, valorizar a docência? Uma boa pergunta para os nossos telespectadores, né, que estão nos assistindo. O programa Fórum Comunitário está chegando ao final. Nós queremos agradecer a sua audiência e voltamos num próximo programa. Muitíssimo obrigado.